não é um movimento, não é uma posição que o time montou aqui exclusivamente para o mês de outubro, não. Já é uma posição que vem aqui basicamente ao longo desse ano como um todo, né? Assim, apostando nessa alta de juros. Então a gente tinha posições aqui em juros basicamente na Europa e Reino Unido. Esses mercados seguiram a alta de juros, né, dos Estados Unidos, como eu comentei no começo, mas aqui o time de gestão conseguiu se defender bem. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e estamos aqui em mais uma edição do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, para comentar sobre os recentes movimentos dos mercados, além de trazer mais detalhes sobre a performance, posicionamento e perspectivas dos nossos fundos em destaque do mês. E por isso, como sempre, eu conto com a presença do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset. Então, Cava, tudo bem? Bem-vindo em mais um mês aqui com a gente. Tudo bem, Clara? Muito obrigada aí mais uma vez por esse bate-papo. Maravilha, vamos começar então. Outubro foi um mês marcado pelas expectativas em relação às eleições presidenciais nos Estados Unidos. Não deu para fugir dessa temática, né? Então, como é que o mercado se movimentou ao redor desse tema e agora, após a definição da vitória do Trump? Legal. Bom, sempre que tem eleições nos Estados Unidos, o mercado ele fica mais volátil, né? Não foi diferente dessa vez. Né, várias pesquisas saindo ao longo do mês, no começo, né, do início da corrida eleitoral, da substituição da corrida eleitoral pelos democratas da Kamala Harris, ela mostrou um momento muito favorável, né, no começo, reduzindo bastante o gap que o candidato democrata anterior, né, o presidente atual em exercício, o Joe Biden. Mas ao longo do mês, as probabilidades, né, seja em mercado de apostas, seja em pesquisas eleitorais, foi revertendo um pouco esse momentum favorável da Kamala e, né, mostrando um pouco de favoritismo aqui para o Donald Trump, né? Importante lembrar que, historicamente, as pesquisas, elas acabam tendo algumas distorções, né? Porque, eventualmente, lá nos Estados Unidos, a eleição ela é um pouco diferente, né? Do que aqui que a gente está acostumado no Brasil, né? Onde você computa os votos de maneira nacional e vê qual candidato teve mais votos e ele vence a eleição, né? Lá é separado por distritos, né? Então você vence os distritos e cada distrito contribui com uma quantidade de votos ali, né? Os deputados dos distritos, que a gente chama, né? Então é um pouco diferente. Então, geralmente é mais difícil um pouco de você prever ali o resultado das eleições. Então o mercado ele ficou muito volátil em função disso, né? E também em função das diferentes agendas, né, e propostas aí dos dois candidatos, né? O Trump mais com uma pegada de cortar impostos aí no setor corporativo, mas por outro lado apertar bastante a questão de impostos de importação, né? Principalmente com alguns parceiros comerciais ali onde os Estados Unidos tem um déficit comercial muito grande, né? Como China, México, isso mexe também pra caramba nos mercados, né? E por outro lado a Câmara mais com uma pegada de aumentar impostos e aumentar gastos também, né? Então os mercados eles ficaram flutuando, né? Super voláteis ao longo do mês por conta das eleições. E aí essa semana, né? No início dessa semana a gente teve o veredicto, né? Com a vitória aí do candidato republicano, né? O Donald Trump. Não foi uma vitória tão apertada assim, né? Geralmente as eleições nos Estados Unidos elas são definidas ali porque a gente chama de swing states, né? Porque existem estados que naturalmente, historicamente, né, são mais republicanos, outros estados são mais democratas, esse é um pouco mais fácil de prever, né, uma vantagem para um candidato ou outro, nesse sentido, mas tem esses estados ali que acabam flutuando, né, às vezes de uma eleição para outra, a depender do candidato, que a gente chama dos swing states, né? E o Trump, ele teve uma performance bastante destacada, né? Acabou surpreendendo favoravelmente para ele a performance nesses estados, né? Então, vários battlegrounds aqui, onde se imaginava ali uma decisão um pouco mais dividida, ele acabou levando, e com isso, né, até uma eleição até com uma margem aqui bem maior do que as pesquisas, né, podiam mostrar.
Então, né, isso é uma coisa importante porque tira um pacote de incertezas, né? Agora a gente tem um pouco mais de clareza para onde vai, como que vão ser as políticas, né, com a definição aí de um candidato ou do outro, tá? Então isso fez bastante preço também no mercado, ajudou para contribuir com a volatilidade. Mas trazendo também agora para dados, né, macroeconômicos que saíram aqui no mês de outubro, né, não foi um mês fácil, o mês já começou com um dado muito importante que fez muito preço, tá, nos mercados aqui, principalmente nas curvas de juros globais como um todo, que foi o relatório de emprego, né, ali da economia americana, que ele acabou vindo muito mais forte do que se imaginava e com uma revisão muito forte para trás, né? Vamos lembrar que em setembro, né, foi a última decisão ali de política monetária do Fed, né, no FONC, que ele acabou decidindo por iniciar o ciclo de corte com 0,50%, né, 50 bases, ou seja, é um início de corte até acelerado, porque muita preocupação dos membros com o enfraquecimento do mercado de trabalho, né? E aí, logo no mês de outubro, no comecinho, vem um relatório de emprego que, né, revisa esses dados mais fracos que tinham vindo em prints anteriores de emprego, revisa muito para cima, tá? A revisão foi muito robusta mesmo, bastante impactante, ou seja, a decisão que o Fed tomou lá atrás, né, muitos podem dizer que foi baseada em dados que nem existiram, né, porque veio essa revisão forte depois, e aí o mercado, principalmente as curvas de juros americanas, elas se reajustaram, tá, a esse novo patamar aqui, digamos assim, de entendimento do mercado de trabalho americano, né? Então, logo no começo do mês, a gente teve um movimento muito forte de juros para cima, tanto nos juros curtos quanto nos juros mais longos aqui dos Estados Unidos, né? Isso puxou também os mercados globais como um todo. Então, a gente viu um movimento muito forte de juros para cima, seja em desenvolvidos, seja em emergentes, aqui no mês de outubro. Então, um pedaço foi por conta da incerteza das eleições, como a gente falou no começo, essa volatilidade, né, indefinição. O Trump estava mostrando um pouco de favoritismo nas pesquisas e nas casas de apostas, né, e isso também contribuiu para esses juros um pouquinho mais para cima, né, por conta da agenda ali de política dele que ele vinha comentando, né, durante a campanha, e essa revisão forte aí do relatório de emprego mostrando que a economia americana né, continua bem saudável, não tem essa fraqueza toda no mercado de trabalho que muitos imaginavam. Então teve essa grande reprecificação para cima no mercado de juros que pegou basicamente o mundo inteiro, né? Assim, ajudou as bolsas a ter uma performance ruim, né? Tanto ali o S&P quanto outras bolsas locais. Teve um fortalecimento grande do dólar, né? Juros americanos para cima, e uma provável vitória do Trump, ou possível vitória do Trump no momento também contribuiu para um dólar um pouco mais forte. Então foi um mês aqui de performance ruim, tá? Dos ativos de risco globais como um todo. Certo, Cavo. Então, agora, né, depois desse overview aqui mais global, eu queria partir para o cenário local e falar sobre o Brasil, né? A gente vê que a percepção dessa deterioração fiscal impactou a performance dos ativos, como bolsa e juros. A gente teve uma desvalorização do Ibovespa, né? O avanço das curvas de juros. Como é que os investidores enxergaram tudo isso? Pois é, né? Então a gente já teve todo esse barulho no mercado internacional e no Brasil soma-se a isso aos nossos problemas corriqueiros aqui, né? De uma inflação rodando aí no topo da banda, né? Do Banco Central. Amanhã a gente vai ter o IPCA, a gente espera até que esse número, né, de 12 meses do IPCA ele atravesse já o topo da banda, né? Então tem uma inflação corrente preocupante, as expectativas continuam aí em deterioração, né? O nível do dólar é bastante elevado, o que também contribui, né? Dado que tem muito processo de manufatura aqui, de produtos aqui no Brasil, vem muito de fora, né? Então importa-se muito, então com o dólar mais caro isso acaba contribuindo também para a inflação. E no mês de outubro a gente teve também muita discussão em torno do fiscal, né? O equilíbrio das contas públicas, tá? O mercado, imprensa, todo mundo cobrando um pouco do governo, né?
uma clareza maior, uma postura maior em termos de controle de gastos, tá? Porque a gente vê que o Banco Central, ele está fazendo o papel dele, né? Ele está olhando para todas essas variáveis econômicas e está tendo que subir juros, né? Inclusive, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente teve essa semana aqui o Copom, onde não só subiu juros, como subiu num ritmo acelerado, né? Um ritmo 2 vezes mais rápido do que ele começou esse ciclo de alta. Então a gente vê o Banco Central, né, tendo que atuar dessa forma, e o mercado passa a cobrar agora do governo uma postura mais clara com relação aqui a propostas para o equilíbrio das contas públicas, né? E o governo vem entendendo isso e vem sinalizando, poxa, nós vamos apresentar um pacote aqui de redução de gastos, mas isso foi sendo postergado, fica para a semana que vem, vamos esperar isso, vamos alinhar aquilo, e aí isso foi gerando uma ansiedade, né, no mercado como um todo, de quando que vai sair, o montante que vai sair, se o pacote vai ser satisfatório, se não vai. Isso foi se arrastando ao longo do mês de outubro. Então a gente brinca que o principal evento macroeconômico para o Brasil em outubro foi a ausência de uma definição aqui na clareza sobre o montante e essa questão estrutural aqui do equilíbrio das contas públicas, né, via corte de gastos por conta do governo. Então, somando-se o externo e somando já os problemas que a gente tem e mais essa ansiedade criada por conta disso, foi mais um mês aqui de performance ruim dos ativos brasileiros, né? Tanto nos juros, quanto no dólar, quanto na bolsa, assim, tudo performou mal, tá? Se eu fosse citar talvez os 2 cavalos aqui, né, que pior performaram, né, brasileiros aqui nesse mês, eu colocaria aqui os juros, né, e junto com o câmbio, tá? Os juros, se a gente pegar um contrato aqui, por exemplo, com vencimento aqui para janeiro 26, né, poxa, ele terminou o mês num patamar aqui 0,65% maior do que ele terminou o mês de setembro, né? Se a gente imaginar aqui em termos de números de altas de juros pelo Banco Central, né? O janeiro 26 a gente olha basicamente como seria uma taxa, terminal aqui ao final do ciclo, né, de alta. Se a gente considerar em número de altas de 0,25%, ele, né, subiu aqui 0,65%, e nós estamos falando de mais 2 altas e meia, podemos colocar dessa maneira, que o mês de outubro colocou aqui em termos de necessidade de Selic terminal, né? Chegou aí no final do mês de outubro próximos a 14%, né, de Selic aqui precificada, terminal precificada no mercado. Então, em resposta a tudo isso que a gente comentou aqui, né? Então, juros performou bastante mal. O próprio real, né, quando a gente olha aqui, ele saiu, né, no final de setembro, aqui mais ou menos de 5,45, um patamar, foi fechar aqui o final de outubro próximo aí de 5,80, né, também uma deterioração aí por volta de 6%. Isso não só contra o dólar americano, que como eu comentei, né, por conta das eleições, uma série de coisas, juros para cima lá, o dólar se fortaleceu contra todo mundo, né, não só contra o real. Então, se a gente tira isso e faz o real contra outros pares aqui, né, países emergentes também, ele também perdeu valor, né, por volta aí de uns 3% no mês. E aí, para finalizar, a bolsa aqui também caiu por volta aí de 1,60, tá, no mês de outubro. Então, foi uma performance ruim geral dos ativos brasileiros por conta disso, né, um externo mais desafiador, e o mercado cobrando muito aqui uma resposta aí em termos de pacote aqui de corte de gastos, tá? Uhum. E aí agora, né, também olhando para todo esse cenário e as perspectivas, a gente teve, como você falou, nessa semana, a decisão do Copom pelo aumento de 0,50% na nossa taxa básica de juros. Como é que o mercado reagiu a essa decisão? O mercado ele já esperava, tá, por essa magnitude de movimento do Banco Central. O que acabou, acho que, surpreendendo um pouco o mercado foi o tom mais duro que o statement, né, que a decisão ali, o texto que acompanha a decisão de juros mostrou, né? Primeiro, por 2 coisas, né? Primeiro, que o Banco Central mostrou
uma simulação ali no cenário base deles, né, pelo modelo de inflação que eles rodam por lá, que saiu de 3,5%, né, que já está fora, né, da meta de 3%, ele sai de 3,5% para 3,6%, tá? Rodando as variáveis aqui relevantes aqui para o modelo do Banco Central. Tá? Isso, ou seja, vai requerer mais Selic nesse processo como um todo para, né, também contornar aqui esse aumento que o modelo dele está mostrando na inflação. E não só foi hawkish, né, como a gente chama, né, o comunicado duro, foi por conta do modelo dele, da projeção, mas porque ele colocou coisas também como, né, que o comitê, ele aguarda, né, julga ser importante não só o anúncio, mas a execução de medidas estruturais aqui para controle das contas públicas, né? Então acabou sendo um comunicado bastante duro, tá? Muita gente no mercado já esperava esse aumento de 0,5%, mas o comunicado acabou surpreendendo, tá? E o mercado, isso acabou sendo ontem, né, a reunião do Copom, e hoje o que a gente vê no mercado é respondendo, né, de acordo, né? Então, o que a gente vê é a curva de juros desinclinando, né? Ou seja, o mercado colocando, então, dado que o comunicado foi duro, né? E provavelmente a gente pode ter até uma aceleração nesse ritmo de altas, o mercado já colocou mais juros aqui nesses vértices mais curtos, né? Da curva, e tirou um pouco de juros dos vértices mais longos, né? A gente chama aqui, que fala que a curva está desinclinando, o que é um movimento bem natural aí de resposta do mercado quando o Banco Central adota essa postura mais hawk, tá? Então, de fato, a gente viu aqui né, neste momento que a gente fala aqui, a curva desinclinando, né, o que mostra aqui que é um pouco uma performance aqui até que razoável aqui da curva de juros brasileira com relação a isso, tá? O real aqui, ele estava de manhã, tá meio que no 0 a 0, agora tá perdendo um pouco aqui, rodando aí por volta de 5,71, nesse momento aqui que a gente vê na tela. E a Bolsa Brasileira aqui também, com uma queda aí por volta de menos 0,65, né? Falando aqui de tudo que está acontecendo hoje na tela, porque foi muito recente, né, a decisão de ontem à noite. Mas, assim, eu diria que o mercado está respondendo aqui, de acordo, tá? Principalmente a parte de juros aqui, com esse comunicado aqui um pouco mais duro do Banco Central nesse sentido. Certo, certo. E aí, até agora, voltando um pouquinho, né, lá para outubro e partindo para a segunda parte da nossa conversa, eu queria falar sobre os fundos que se destacaram em performance aí no mês, né? Então, primeiro pegando aqui o Itaú Legend, que é a nossa estratégia de renda fixa ativa. Como é que a gestão enxergou esses movimentos do mercado e de onde vieram os principais ganhos, Cava? Perfeito, Clara. A estratégia aqui do Legend, né, o time de gestão, foi capaz de antecipar esse movimento aqui que o mercado faria de requisitar aqui uma Selic mais alta para fazer né, arranjar aqui o arranjo aqui das variáveis macroeconômicas e essa inflação poder convergir para a meta, tá? Então não é um movimento, não é uma posição que o time montou aqui exclusivamente para o mês de outubro, não, já é uma posição que vem aqui basicamente ao longo desse ano como um todo, né, assim, apostando nessa alta de juros, principalmente essa parte mais curta, né, região de política monetária, região de atuação aqui do Banco Central. E outubro foi mais um mês onde os movimentos de mercados, né, contribuíram aqui nesse sentido, nessa direção para a boa performance do Itaú Legend, tá? Então, só para comentar, o mês de outubro, o fundo rendeu aqui no FIC um retorno nominal de 1,30, tá? Contra um CDI de 0,93, isso aqui dá por volta de 140% do CDI. No ano, o fundo chega aqui a um rendimento de basicamente 120% do CDI, e em 12 meses o fundo aí está arredondando aqui por volta de 113% do CDI, isso considerando aqui data fim, o mês de outubro, tá? Então, isso que mostra, né, que a gestão aqui conseguiu antecipar bem aqui esse movimento de alta nos juros, nesse momento que o mercado faria, por conta das variáveis macroeconômicas, tá? Certo. E como destaque dentro da nossa prateleira também, né, de multimercados, o Yield Plus
também conseguiu antecipar esse movimento? Foi diferente? O que a gente viu quando olhamos aqui, né, para performance e para as perspectivas da gestão à frente? Legal. Bom, o Yield Plus, né, ele é um multimercado juros e moeda, que a gente chama, né, a classificação dele. É um multimercado que ele basicamente não faz bolsa, commodities, né, e outros mercados, assim, ele atua muito no mercado de juros e moedas, né, como o próprio nome dele diz. Então, o ID Plus, ele também, desde o começo do ano, está trabalhando com a mesma cabeça, tá, claro, assim, de entender que, por conta, né, de atividade forte, inflação corrente no topo da banda, expectativas deterioradas, todo esse ruído, né, a questão aqui fiscal do equilíbrio das contas públicas, requereriam uma taxa de juros mais elevada. Então, também é uma estratégia que vem montando as posições nessa direção. Em outubro, eles seguiram dessa forma e acabaram colhendo os frutos aqui no mercado de juros, tá? Só que, além disso, né, falando da parte de moedas agora do fundo, o fundo também apostou na deterioração do real, né? Ou seja, que o dólar ia subir contra a nossa moeda, né? Por conta aqui também de todos esses fatores aqui que eu tenho comentado. Então, o fundo acabou capturando aqui nas duas frentes. E uma outra frente que aqui não trouxe nem contribuição positiva nem negativa, mas o fundo ele atua também no mercado internacional, né? Então, a gente tinha posições aqui em juros, basicamente em Europa e Reino Unido, tá? Esses mercados seguiram a alta de juros, né, dos Estados Unidos, como eu comentei no começo, mas aqui o time de gestão conseguiu se defender bem aqui de um movimento contrário nos juros e acabou tendo essa contribuição no 0 a 0. Então, o Yield Plus, né, para resumir, além de apostar aqui numa Selic mais alta, né, e acabou capturando também, entendeu que o real ia perder valor contra o dólar no mês e acabou acontecendo, tá? E só para trazer um pouco de números, em outubro, então, o Yield Plus Multimercado fechou com um retorno de 1,70%, né, por cento nominal contra 0,93% do CDI, ou seja, isso dá 183% do CDI, tá? Arredondando. No ano ele acumula 97% do CDI, tá? Em números arredondados aqui, e em 12 meses o fundo aí está por volta de 99% do CDI. Legal. Então, vamos seguir monitorando aqui os mercados e trazendo todas as atualizações para os nossos ouvintes. Cava, mais uma vez, obrigada pela sua participação por aqui no Mind Asset. Obrigado pelo convite, Clara, e até a próxima. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui e quer conferir mais detalhes sobre a performance completa do Itaú Legend e do Itaú Yield Plus, basta acessar o link da descrição do episódio e a gente se vê na próxima.